Olá a todos, meu nome é Erickson e esse aqui é o trabalho do final da disciplina de computação concorrente do meu grupo, sobre a linguagem de programação Rust. Eu montei esse breve roteiro aqui, levantando alguns pontos sobre essa linguagem. A gente vai abordar esses pontos numa série de 6 vídeos ao todo, descobrindo cada um desses 6 tópicos aqui. Eu também adicionei algumas referências sobre cada um dos tópicos que a gente vai falar ao longo de cada vídeo. Primeiramente, esse aqui é o site da linguagem Rust. Já vem em português já, apesar de ter outras versões em outras linguagens. Tem aqui um link para a documentação, como instalar, sobre a comunidade, como contribuir para a linguagem e tudo mais, que é a linguagem open source, o código está totalmente no GitHub. Uma breve introdução da linguagem, um exemplo, simples que trivial, sobre algumas funcionalidades dela. E aqui um breve resuminho sobre algumas das coisas que Rust tem a mais do que outras linguagens geralmente não têm, como abstrações sem custo, semântica de move, segurança de memória garantida, threads sem data races, genéricos com traits, pattern matching, inferência de tipo, sistema de execução mínimo e binds para ser eficiente. O que cada um desses quer dizer? Abstrações sem custo quer dizer que muitas das coisas que a linguagem implementa não existe um custo para o programa na hora de serem executadas. A maioria dessas abstrações morrem, por assim dizer, após a compilação e o código gerado, código de máquina gerado, é bastante eficiente. Semânticas de move é um tópico que a gente vai abordar mais adiante. É uma ideia de que você tem uma variável numa posição de memória, você consegue movimentar essa variável ao invés de só copiá-la para outros lugares. Você move a própria variável em si. E a posição antiga que ela estava fica dada como não inicializada, por assim dizer. E se você tentar acessar uma posição de memória que não foi inicializada, em tempo de compilação o compilador te dá um erro e não te deixa executar essa operação. Coisa que em C é bastante comum e gera muitos segmentation faults na hora de executar o código. Que é justamente o item a seguir aqui. Segurança de memória garantida. Isso significa que cada posição de memória em Rust é segura, por assim dizer. Você tem uma série de verificações em tempo de compilação também, que não tem um custo adicional na hora de executar o programa, que garantem para você que o seu programa é seguro. Mas esse tipo de segurança não é exatamente a segurança de se invadir algo ou algo assim, ou coisas do tipo. É mais no ponto de que você em tempo de compilação consegue fazer verificações, por exemplo, em tamanho de um array. Você sabe que aquele array tem uma posição, tem tamanho 10, e você não consegue acessar a posição 11, 12 e por assim em diante. Tudo isso também em tempo de compilação, sem nenhum custo em runtime. Thread sem data races significa que você não tem corridas em posições de memória, em posições com dados. Você não tem nunca aquele problema de várias threads lendo e escrevendo em uma posição de memória ao mesmo tempo. Isso é proibido em Rust. Você tenta fazer algo assim em Rust, você não consegue nem compilar seu código, gerando bastante segurança na hora de você fazer um programa concorrente, que você tem certeza que ele nunca vai ter uma data race. Ou seja, você nunca vai ter condições inválidas do seu programa por leituras escritas em tempos indevidos. Generic Traits não é muito relevante para a nossa abordagem concorrente sobre Rust. É mais sobre como você abstrai seu programa, como você monta suas semânticas de tipos e tudo mais. E eu não vou entrar muito em detalhes nisso. Pattern Matching, vou dar só um detalhe por alto, seria isso aqui que ele está fazendo, esse match, não aqui. Onde ele consegue dar um switch, por assim dizer, com esteroides. É um switch bem mais potente e que você consegue separar bastante coisa de variáveis. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ele criou um iterador, ele enumerou cada índice desse iterador e ele fez esse pattern match aqui, separando o número do índice com o que ele deveria ter. E está depois fazendo um match aqui, que é outro pattern match desse num que ele separou daqui de cima, com o que vai dar para cada caso e dar uma resposta para cada caso, por assim dizer. Inferência de tipo significa que em Rust você não precisa exatamente declarar o tipo de cada variável. Apesar de ser uma linguagem estaticamente tipada, ele não sabe os tipos em runtime, ele consegue inferir, o compilador consegue inferir cada tipo, na maioria dos casos, e você não tem que ficar anotando o tipo de cada variável.
Sistema de execução mínimo significa que o Rust, por assim dizer, ele está bem perto da máquina, do hardware. Ele não tem nenhum outro programa rodando junto do seu programa, como um garbage collector, que é o caso do Java e outras linguagens também interpretadas como Python ou Ruby. E binds, para ser eficiente, significa que você consegue ligar o seu código Rust com um código já escrito em C, uma biblioteca, por assim dizer, sem nenhum custo a mais nisso. E um dos focos disso é que o Rust foi uma linguagem desenvolvida com foco em substituir a linguagem C. Foi uma linguagem criada pela Mozilla, inicialmente. Atualmente ela é open source, não tem um dono, por assim dizer. É a comunidade que mantém o Rust. E ela foi criada com o propósito de acabar com as falhas do C. Uma delas que a gente falou aqui seria os segfaults. Isso realmente não ocorre em Rust, por padrão. Entre outras coisas, como dificuldade de C de ser otimizável. C é uma linguagem muito problemas de otimização. Você não consegue otimizar bem código C. E Rust, do jeito que ela foi escrita, você já não tem tanto esse problema. Um código Rust é bem mais otimizável do que C. Tanto que, mesmo tendo muitas features a mais que não existem em C, atualmente nos benchmarks indicam que Rust está com uma performance bem similar ao C já. Eu vou ficando por aqui, sem me alongar muito nesse primeiro vídeo introdutório. Os outros vídeos a gente vai cobrir melhor os outros pontos aqui do nosso roteiro. E é isso. Obrigado.